É uma alegria poder estar com os irmãos durante esses dias, né? Desde a sexta-feira ao chegar aqui, Deus tem nos abençoado, nos agraciado com a oportunidade e o privilégio de desfrutar da comunhão com os irmãos, também de sermos abençoados, né? Nós, cada vez que chegamos aqui, participamos do culto, sempre voltamos para Franca, ricamente abençoados pela maneira como Deus tem agido, operado. Aqui em Pitangueiras, nós louvamos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Atos capítulo 13. Nós temos duas igrejas dentro das Escrituras, que são duas igrejas que se destacam dentro do contexto, logo no início da obra da igreja aqui neste mundo. Uma delas, a igreja de Jerusalém, uma igreja que se destacou grandemente, pois foi exatamente naquele período, não é, em que havia sido prometido a vinda do Espírito Santo para que pudesse encher o seu povo com poder vindo do trono da graça de Deus, para que esse povo pudesse ser testemunha por todos os lugares onde precisava levar a mensagem do Evangelho. E a outra que nós vamos estar falando hoje de manhã um pouquinho sobre a vida dessa igreja, tomando como exemplo, não é, a igreja em Antioquia, não é? Uma igreja que foi grandemente usada nas mãos do Senhor no meio do povo gentil, agora não mais entre os judeus, mas sim as igrejas da Macedônia, ali, não é? Entre o povo gentil. O Senhor despertou no coração deste povo, não é? Um amor pela obra de Deus, um grande amor pela obra missionária, e foi a partir dali, não é, que nós começamos a ver claramente nas Escrituras Sagradas a obra missionária, o contexto da pregação do Evangelho, né, por irmãos que foram enviados para a pregação do Evangelho em outros locais, né, onde realmente nós vemos a ação e o poder de Deus sobre as vidas. Então a primeira parte do livro de Atos, basicamente toda, está tratando sobre a igreja em Jerusalém, né, tratando sobre a maneira como Deus agiu, o trabalho, a operação do Espírito Santo no meio do povo judeu. Logo em seguida, não é? Logo após a morte de Estevão, então começa-se uma grande perseguição contra a igreja do Senhor Jesus, e os irmãos que estavam em Jerusalém são espalhados, não é, por todos os lugares, não é, para correrem em prol da sua vida. Mas existe algo muito interessante que acontece nesse período. Os apóstolos do Senhor Jesus continuam em Jerusalém. Eles continuam pastoreando, trabalhando com a igreja em Jerusalém. Então, os irmãos em Cristo, eles foram espalhados por conta da grande perseguição contra o Evangelho. Porém, nós vemos que mesmo longe de Jerusalém, mesmo longe de sua igreja mãe, e distante dos olhos dos apóstolos, ou seja, distante dos olhos dos pastores na igreja de Jerusalém, este povo amava, acima de tudo, esse povo amava a Deus. E este povo amava aquilo que Deus ama. Este povo amava almas, esse povo amava pessoas. E eles queriam que estas pessoas conhecessem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, longe de casa, longe da igreja, longe dos pastores, o que aconteceu no coração desses irmãos que foram espalhados por todo o povo, por todo o mundo, é que eles saíram pregando e anunciando o Evangelho, a salvação por meio de Cristo. Eles não se calaram, eles não desanimaram por conta da perseguição, eles não ficaram perdidos porque eles não tinham sua liderança, os apóstolos ali com eles, eles não ficaram perdidos sem direção, sabendo que que direção ir ou o que fazer. Eles não estavam completamente perdidos, eles estavam movidos pelo poder do Espírito Santo, porque quando olhamos novamente para a igreja em Jerusalém, nós vemos um período extraordinário, da ação do poder de Deus sobre a igreja em Jerusalém. O povo estava cheio, da presença do Espírito Santo. O povo, a própria palavra de Deus nos diz ali em Atos capítulo 2, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, unânimes em todo o tempo, no templo, em orações e súplicas, ou seja, um povo que estava próximo, um povo que estava sendo
movido pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra, um povo que estava animado, um povo que tinha o desejo de servir ao Senhor. Né? Isso fez a grande diferença na vida desses amados irmãos. Foi o seu envolvimento espiritual, não é, com a palavra de Deus e a proximidade com o Senhor que levou estes irmãos a serem instrumentos nas mãos de Deus. Agora, eu gostaria de destacar uma coisa interessante que nós falamos ainda ontem sobre o esforço. Nós temos uma grande colheita para fazer, mas há um grande esforço a ser feito para que essa colheita seja feita. Não é? Ou seja, nós temos que pregar o Evangelho, mas nós temos que nos esforçar, fazer o nosso melhor para que almas ouçam da graça e do amor do Senhor Jesus. Eles não estavam mais em sua cidade. Eles não estavam mais no conforto de sua igreja. Então eles haviam perdido, não é, toda a base financeira, eles haviam perdido toda a sua base, não é, em relação a familiares, não é, eles haviam perdido toda a base de conhecimento que eles tinham da cidade onde eles moravam, então eles estavam distantes de tudo aquilo que eles conheciam. Ou seja, era um povo que podia, naquele momento, estar completamente desconfortável em relação a tudo. Mas o que chama a nossa atenção é que mesmo eles estando longe de tudo, e mesmo sem aqueles que eram destaque na orientação, no ensino da palavra, que eram os apóstolos, esses irmãos não se deixaram abater. Eles continuaram fiéis, amando a Deus sobre todas as coisas. E eles sabiam que eles precisavam continuar aquilo que Deus já havia despertado os seus corações. Ao longo de nossas vidas espirituais, nós ouvimos muitas mensagens que desafiam nossos corações. Nós ouvimos muitos ensinamentos que desafiam nossos corações. E muitas vezes somos desafiados em relação à nossa servidão a Cristo. Muitas vezes nós atendemos aos desafios. Vamos até o altar, ou até mesmo em nossos lugares, nós conversamos com Deus e propomos em nossos corações mudança em nossa vida. Não é? Propomos em nosso coração que vamos ser mais fiéis do que temos sido. Vamos nos empenhar ainda mais para honrar o nome do nosso Deus. Mas os dias passam. Não é? Os dias passam, as lutas, como o pastor Misael disse, não é? Nesse mundo nós temos lutas, a igreja jamais foi privada de lutas e dificuldades. Muito pelo contrário, antes de deixar essa terra, o que o Senhor Jesus disse foi: no mundo tereis aflições. Vocês vão ter problemas, vocês vão ter lutas, vocês vão ter dificuldades. Mas aí o Senhor Jesus coloca uma coisa importante dentro desse texto, dentro desse versículo. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Essas duas palavras juntas foram mencionadas aqui pelo Senhor Jesus e também foram mencionadas, não é, por Josué, foram mencionadas por Moisés, não é, dizendo tende bom ânimo, ou seja, esforcem-se muito, não é, se desdobrem, façam o seu melhor, além daquilo que vocês podem fazer. Não é? Então nós vamos ver detalhes assim na igreja de Antioquia. Um povo que entendeu que para servir ao Senhor, eles teriam lutas, eles teriam batalhas, eles teriam dificuldades, eles sofreriam perseguições. Que pregar o Evangelho, anunciar a graça, anunciar o amor do Senhor Jesus, não seria um trabalho para ser feito tranquilamente, sem se envolver com dificuldades e problemas. Eles jamais tinham isso em seus corações, em suas mentes. Mesmo porque grande parte deles estavam fugindo para continuarem vivos. Porque em Jerusalém se estabeleceu perseguição, e perseguição queria levá-los à morte. Mas eles fugiram de Jerusalém em prol de continuarem vivos, mas eles nunca tiraram os olhos daquilo que Deus tinha feito na vida deles. E durante esses 2 dias, sexta e sábado, o propósito era levar você a entender aquilo que Jesus Cristo fez por você. Que Ele fez muito mais do que você podia imaginar.
E quando nós paramos apenas para fazer uma análise da nossa vida com Cristo, apenas para analisar o que Deus tem feito, nós começamos então a buscar, não é, os detalhes do que Jesus tem feito. E Ele fez muito por nós. E Ele continua fazendo muito. Primeiro, Ele salvou nossa alma. Nos livrou por completo da condenação do inferno. Nos deu a certeza do céu. E nos deu promessas maravilhosas de que Ele cuidaria de nós em qualquer circunstância de nossa vida. E que jamais Ele nos deixaria. E que Ele estaria conosco em todo o tempo. E esta promessa até mesmo está inclusa, não é, na grande comissão. Quando Ele diz, ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a promessa está implícita na grande comissão. Ou seja, vocês pregam o Evangelho, ensinem a palavra e não tenham receio, não tenham medo, não tenham nenhum tipo de sentimento contrário a se envolverem na obra do Senhor, porque eu vou estar com vocês até aquele dia em que eu vou voltar para buscar vocês. E os anos se passaram, os séculos se passaram, as gerações se passaram, e no passado Deus cuidou de seus filhos, e no presente Deus continua cuidando de seus filhos. Esta é a grande verdade. E olhamos para o livro de Mateus, capítulo 6, e nós vemos o próprio Senhor dizendo assim, eu cuido do passarinho, eu cuido do lírio, quanto mais de vocês que são meus filhos. Então não fiquem preocupados pelo que é a vez de comer, pelo que é a vez de beber, ou pelo que é a vez de vestir, porque dessas coisas vocês precisam entender que eu sei que vocês têm necessidade disso e eu nunca vou deixar isso faltar para vocês. Eu vou cuidar de vocês. Então a promessa divina de Deus é a todos aqueles que conhecem Jesus como Salvador. Mas nós vivemos em um mundo terrível, em um mundo que tem tirado de nós, não é, a visão que precisamos ter clara das coisas. Nós precisamos entender que o nosso Deus cuida de nós. Você trabalha para trazer o sustento para dentro do seu lar. Meu irmão, você vai ao seu trabalho, você trabalha, temos algumas irmãs que também trabalham, vocês vão, trabalham todo dia, não é? Batem seus pontos e trabalham 8 horas todos os dias, e no final do mês você recebe o seu salário, vai para casa, paga suas contas, compra aquilo que precisa, não é, para dentro do seu lar. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela exorta o homem de Deus a trabalhar, que é do suor do nosso rosto que nós vamos comer o nosso pão. Não é? Quantos aqui já ficaram desempregados? Você já ficou desempregado? Quantos já ficaram desempregados mais tempo do que você esperava? Ninguém? Amém. Hã? E quem ficou dentro do tempo que você esperava, você ficou desempregado e não faltou nada? Opa! Eu vi umas mãos que ficou além do que esperava. Faltou alguma coisa? Não. E por que não falta? Porque é o Senhor que cuida de nós. Porque é Ele que nos guarda. Cumprir a sua ordenância é e deve ser o desejo do coração de cada um dos seus servos. Mas isso não quer dizer que se você não tiver o emprego e não tiver o salário para receber no final do mês, isso não quer dizer que você vai ficar sem comida. Ou também não quer dizer que você vai ficar sem lugar para dormir. Ou também não quer dizer que você vai ficar sem o que se vestir. Porque a palavra de Deus diz que Ele cuida dos lírios, Ele cuida dos pássaros, que são só criaturas, quanto mais de nós que somos filhos. E aí a palavra ainda nos diz assim, se nós que somos seres humanos, pecadores miseráveis, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Não é? Se a gente que é pai, a gente gosta de cuidar, zelar, né? Ainda ontem eu estava conversando com alguns jovens, não é? Que já se casaram, outros que estão planejando casar, não é? E a gente estava falando exatamente sobre isso, né?
A gente estava conversando, eu e o esposo da irmã Priscila, né, e eles já estão, qualquer sobrinha lá, eles já vão lá e compram a fralda. Tem que preparar, não é verdade? Mas isso não quer dizer que Deus só vai suprir as nossas necessidades quando nós estamos fichados em uma empresa, quando nós estamos recebendo salário. Deus vai cuidar de nós em todo o tempo, todo momento de nossa vida. E nós precisamos confiar nesse Deus. E a palavra de Deus nos diz assim, olha, faça a prova de mim. E vocês vão ver se eu não vou derramar sobre a vida de vocês uma bênção tal que vai ser impossível vocês guardarem em qualquer lugarzinho. Porque eu vou cuidar de vocês. Quando a palavra de Deus está dizendo, façam prova de mim, ela não está dizendo para a gente fazer, não é, ameaças contra o Senhor, como a gente vê hoje em dia, não é? Nesses evangelhos falsos, pessoas dizendo, eu não aceito isso, eu exijo que seja assim. O povo de Deus não está aqui para questionar Deus, o povo de Deus não está aqui para exigir nada de Deus. Tudo que nós já recebemos hoje na nossa vida já foi além do que a gente merecia. Nós não merecíamos nem isso que Ele está fazendo por nós. Então nós não precisamos exigir nada de Deus, mas nós precisamos entender que não importa a circunstância, Ele vai cuidar de nós. Ele vai cuidar de nós. Ou então, meu Deus é mentiroso. E se existe uma coisa que esse livro me garante, é que meu Deus não pode mentir. Então Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Todo o tempo. Então é bom que nós tenhamos isso na nossa mente, para que a gente não tenha desculpa de dizer eu não faço, porque eu não tenho tempo. Eu não faço, porque eu não tenho condições. Crentes que usam esse tipo de desculpa, eu não faço porque eu não tenho tempo, eu não faço porque eu não tenho condições, são mentirosos. Porque se eles confiassem em Deus, eles colocariam Deus em primeiro lugar e as outras coisas viriam sempre em segundo plano. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você crê na palavra de Deus? Amém ou não? Estou com medo, pastor. Estou ficando com medo. Você crê na palavra de Deus? Amém. Glória a Deus. Então, busque primeiro o reino, busque a justiça de Deus e entenda, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Agora, essa é uma grande verdade, não é? Mas existe uma outra verdade também, que o homem precisa trabalhar, que o preguiçoso precisa aprender com a formiga. Aquele que não trabalha não come. São verdades dentro das Escrituras. Então não é para mim confiar em Deus e escorar. Não, Ele falou, vai acontecer, vai cair do céu o maná. Não é assim que funciona, não. Eu confio em Deus, mas Deus me dá a orientação para viver os planos dEle, e eu preciso fazer a minha parte. Mas no momento de servi-lo e de honrá-lo, isso deve ser a primeira coisa na minha vida. Isso deve estar em primeiro plano na minha existência. Agora vamos para Atos capítulo 13, versículos de 1 a 4. A palavra do Senhor nos diz assim, aqui em Atos 13, versículos de 1 a 4. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas, doutores, a saber, Barnabé e Sião, chamado Niger, e Lúcio, o sirineu, e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartar-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. E então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim
estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Bom, nós vamos ver algumas coisas muito importantes aqui na igreja em Antioquia. Vamos ver alguns detalhes que fazem a diferença em uma igreja que é verdadeiramente movida pelo Espírito Santo de Deus, que é verdadeiramente movida pela palavra do Senhor. Uma igreja que tem realmente o interesse de honrar o nosso Deus. Como eu disse, esses irmãos amavam a Deus e amavam a obra de Deus. A igreja de Antioquia da Síria, ela nos deixa um enorme exemplo de uma igreja que praticava a obra do Senhor e de uma igreja que vivia uma vida missionária. Uma vida que realmente mostrava o seu empenho e servidão ao Senhor. Eles buscavam compreender a vontade de Deus em todo o tempo. Não era uma igreja que estava ali disposta, não é, a tomar decisões baseadas em seus sentimentos, em suas compreensões acerca das coisas. Porque a obra de Deus não é decidida pelo que nós pensamos ou pelo que nós imaginamos. A obra de Deus ela é orientada pelo próprio Deus. Deus nos dá as orientações necessárias para fazermos a obra de Deus. Existe um grande problema entre o povo de Deus nos nossos dias, que nós deixamos os nossos sentimentos dirigirem a nossa vida. O crente que deixa os seus sentimentos dirigirem a sua vida, ele tem grandes problemas na vida cristã. Você quer ver uma coisa? Geralmente, quando começamos a tratar sobre coisas de santificação, de proximidade com Deus, geralmente as pessoas olham e dizem assim: olha, isso aí é impossível de viver, pastor. Ninguém é santo o suficiente para praticar a Bíblia como ela está escrita. A grande verdade é que nós nos escondemos atrás de desculpas. Esta justificativa feita por muitos cristãos, que ninguém é capaz de cumprir a palavra de Deus porque nós somos pecadores, é na verdade o pouco entendimento e o sentimento de muitos crentes de amarem tanto o mundo e as coisas do mundo que não estão dispostos a serem transformados pelo Espírito Santo de Deus. Deixa eu te dar um exemplo cotidiano. Nós estamos aqui entre irmãos, né? Estamos em comunhão, amém ou não? Estamos em comunhão, porque comunhão não é comer. Eu sei que os batistas gostam de comer, não é? Mas comunhão não é comer, não. Sabe, isso não tem nada a ver com comunhão. A igreja em Jerusalém tinha tudo em comum. Estavam juntos. E tinham tudo em comum. No partir do pão, nas orações, os crentes, os batistas, né, ficam muito com o partir do pão. Esquece da oração, esquece do jejum. Né? Tem muita coisa que envolve comunhão. E o principal é que essa igreja tinha um objetivo: ouvir a voz de Deus e cumprir a vontade de Deus. Isso estava no coração de todos, não apenas de um ou outro, mas isso estava no coração de toda a igreja. Agora, cumprir a vontade de Deus, vivendo em comunhão, é algo extraordinário. Dentro do quesito palavra de Deus. Eu te dou um exemplo simples, cotidiano, que acontece na nossa vida. A única certeza que nós temos, quando temos comunhão, quando nos juntamos, quando nos congregamos, vamos comer, igual a gente foi comer ontem um salgadinho, comer bolo, não é verdade? Um tempinho de comunhão gostoso, não é? A única coisa que a gente tem certeza que vai acontecer em momentos assim, o que é? Que vai ser bom? Pode ser que não seja. Alguns meses atrás nós fomos em Cássia ter uma janta, compramos um porco, pastor Misael, vamos assar, comer porco assado. Vixe, porco temperado na brasa, estamos lá, não é? Assando o porco, pô, os irmãos foram chegando, nós estávamos numa fazenda, os irmãos foram chegando e juntando, e todo mundo, não é? O pessoal de Franco, o pessoal de Cássia, os irmãos das nossas igrejas, todo mundo chegando, vamos lá, vamos comer porco, arroz, feijão, comunhão, gostoso e tal. Irmão Jânio, deu um vento. Deu um vento. Franco é assim,
região de Franca, São Paulo, deu vento, muda clima. Na hora. Deu vento, olhei para o céu, falei, vai mudar. Olhei lá longe, pastor Misael, um relâmpago. Falei, ih, sujou. Olhei para o irmão que estava me ajudando, falei, ó, irmão, um relâmpago. Não, pastor, Deus vai ajudar, não vai chegar aqui não. Irmão, peraí, vamos ser sinceros. Certo? Vamos entender as coisas. Não é porque nós estamos aqui assando um porco que Deus vai mudar os planos dele, não. Se tiver que chover aqui, vai chover. Não importa se tem porco na brasa ou se não tem. Vai cair água. Ele olhou em mim e falou assim, será, pastor? Eu falei, ó, irmão. O vento aumentou. E a água caiu. E não tinha parede em volta. Tinha só uma salinha pequena. Eu olhei, quando a chuva aumentou, que a água entrou de uma vez, que o vento, né, moiou tudo, eu olhei em volta e não sobrou uma irmã, sumiu tudo. Uai, só ficou homem. Eu olhei e falei, uai, as irmãs foram arrebatadas? Rapaz, uma salinha desse tamanho, minúscula, coube elas tudo lá dentro. Não, pastor. E a chapinha? É misericórdia. Esconderam tudo. E a água caiu. Arrancou o telhado, jogou a caixa d'água para o chão. Chuva parou, olhamos para o porco, fogo aceso. Falou, tá assado, vamos comer. Por quê? Porque Deus não muda os planos dele. Ele continua dentro daquele que ele planejou. O importante é que ele nos guardou, e a gente continuou em comunhão, sem telhado, mas estávamos em comunhão. Feliz da vida, servindo ao Senhor, tendo aquele momento gostoso de comunhão. Agora, a única coisa que nós temos certeza que vai acontecer nos momentos de comunhão, quando a gente está todo mundo junto, e a gente passa muito tempo junto, é que todos nós somos pecadores. Não é? E a única certeza que nós temos é que alguém vai ofender alguém. Por que, pastor, que tem essa certeza? Porque nós somos pecadores. Alguém vai ofender alguém. E aí a palavra de Deus diz assim, ó, perdoem uns aos outros, assim como eu vos perdoei. Em outras palavras, mesmo que vocês se ofendam, continuem se amando. Perdoa na hora. Ah, pastor, mas eu não sinto assim, pastor. Eu acho que eu tenho que sentir no coração de perdoar. Porque se eu não sentir, eu não consigo perdoar. Só chamar a sua atenção um pouquinho para trás na sua vida. Lembra quando você estava lá dentro da casa do seu pai? A gente estava conversando, eu e a irmã, ontem, né? Falando de quando ela estava dentro da casa do irmão Otávio. A erva caía a folha, não caía? Se cai. Quando você estava dentro da casa do seu pai, que seu pai falava, menino, faz isso. Você olhava para ele e falava assim, pai, deixa eu sentir se eu estou com vontade. Quem já arriscou falar isso para o pai? Já arriscou? Ele deixou você sentir? Sentiu sim um couro. Um couro. Porque não tem nada a ver sentir com obediência. Obediência é completamente diferente de sentir. E olha que a gente é treinado a vida inteira para ser obediente. A vida inteirinha a gente é treinado. Menino, faz isso. Vai lá e faz correndo. Menino, faz aquilo. Vai lá e faz correndo. Por que faz correndo? O couro vai comer, se não fizer. Aí chega aqui, vamos servir a Deus. Nosso Pai Celestial, amém ou não? Aí eu preciso sentir para obedecer ao Senhor. Preciso sentir se eu tenho condição de perdoar o Jânio. Porque olha, o que o Jânio fez comigo não se faz com ninguém. A única certeza que eu tenho do nosso relacionamento é que nós somos pecadores. Qualquer momento eu vou ofender ele, qualquer momento ele vai me ofender, e nós vamos ter que consertar. Por quê? Porque Deus quer que a gente viva em amor, que a gente não viva problemas.
E não importa, mas eu preciso perdoar e esquecer, pastor. Sim, perdoar e esquecer. Mas eu tenho dificuldade de esquecer, problema seu. É só não ficar externando, o que é? Não ficar falando daquilo, perdoa e acabou. Mas eu não esqueci. Mas também não está falando com os outros. Uma hora, o Espírito Santo e a palavra de Deus vai te ajudar a esquecer. Então esse é um exemplo simples de servidão ao Senhor. E tem crente querendo, sentir de Deus que ele precisa obedecer a palavra. Começando esse texto, nós começamos a ver que esta igreja em Antioquia, ela estava na igreja. Então nós temos uma ordem bíblica nas Escrituras, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, onde a palavra de Deus diz assim: não deixando a vossa congregação como é costume de alguns. Nessa época de pandemia, o negócio foi feio. Nós estamos voltando da pandemia. E os crentes ainda estão em pandemia. Na igreja? Irmão Jânio, na igreja pega Covid. Vixe, no supermercado não pega. Pega não. No restaurante também não. Estamos comendo. Picanha, contrafilé, lá não pega. Nós fomos comer ontem, estava todo mundo de máscarazinha durante o culto, você percebeu? Todo mundo de máscarazinha, bonitinho. Vamos comer. Na hora da comida não pega Covid. Dentro do carro, também não pega Covid. Andando na rua, não pega também não. Mas na igreja, pastor, ele fica esperando nós lá. A gente chega, ele está lá. Justo aqui na casa de Deus? Eu não estou dizendo que a gente não deve cuidar, estou vendo todo mundo de máscara. Sabe, a gente deve levar a lei a sério, viver. Nós somos servos de Deus, temos que ser obedientes à lei. Mas lembra que é Deus que cuida da gente? É Deus. Covid é mais uma das desculpas, tantas outras desculpas que existem de doenças que levam o povo. Porque chegou a hora. Ninguém passa na fila na frente de ninguém. Não quer morrer primeiro que você. Não existe. Todo mundo quer ir para o final da fila. Quantos querem ir para o céu? Levanta a mão aí quem quer ir para o céu. Que benção. Vamos agora? Baixaram as mãos. Ué. Mas não quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu, mas chegou a hora de morrer? Não, pastor. Deixa para lá. Esquece esse assunto. Rapaz, não quer chegar lá? E aí nós voltamos disso e o povo continua ainda tentando assistir culto de casa. Que casa? Aí em Franca nós temos bem uns 3 irmãos que ficaram em casa a pandemia inteira, fecharam as portas, não foram para lugar nenhum para não pegar o Covid. Sabe o que aconteceu? Pegou o Covid. Eu peguei Covid. Levou embora algumas coisas de mim. Embora. Não aguento correr mais. Já não gostava, agora nem se precisar não dá certo. Levou. Mas e daí? De qualquer jeito a gente vai mesmo. A questão aqui é que o povo de Deus precisa obedecer a palavra de Deus. Quando nós olhamos para a igreja em Jerusalém, nós vemos que eles estavam juntos e tinham tudo em comum. E eles estavam na igreja todos os dias. Fala para o Batista que vai ter crente dia de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado, domingo. Dá um infarto no bicho na hora. Quê? Todo dia da semana? Não, pastor. Como é que fica a novela? Aquela série que eu estou seguindo certinho. Masterchef, pastor. Dia de quinta-feira.
A Bíblia diz que eles estavam juntos todos os dias e que eles tinham tudo em comum. E que o Senhor salvava a alma todo dia. A palavra de Deus diz: e o Senhor salvava almas todos os dias enquanto essa igreja estava junta. E aqueles irmãos saíram de Jerusalém e foram embora pensando nisso. Jesus vai salvar a alma onde a gente chegar, e vai ser todo dia. Eles estavam empenhados, eles tinham ânimo no coração, eles estavam vendo o Senhor fazer. Eles olhavam em volta, eles viam que eles pertenciam a uma família grande, de 5.000 crentes, lavados e remidos pelo sangue de Cristo, e que todos os dias eles estavam na igreja, todos os dias eles adoravam, todos os dias eles ouviam a palavra, e eles queriam mais. Agora o povo dos nossos dias, vixe. A palavra de Deus diz no versículo 2 do texto onde nós estamos, em Atos 13, que eles oravam e jejuavam constantemente. Quer matar Batista? Tu fala assim, ó, vamos ter um almoço na igreja domingo que vem. Vixe, tem uns irmãos que faz 20 anos não vem na igreja, parece. Não sei se aqui em Pitangueira acontece, mas lá em Franco acontece. O irmãozinho faz, ó, que não parece. Aí ele escuta na live que vai ter almoço. Ele parece. Marmitinha na mão. Santo. Auréola, mãozinha posta. Bom dia, pastor. Que é bom estar na casa de Deus, não é? Ser falso lá na casa da mãe dele. Hã? Mas fala, vamos fazer jejum e oração domingo que vem. Ixi! Lá na igreja vai ter jejum domingo que vem. Pastor, eu acho que vai me dar uma febre domingo que vem. Uma dor de cabeça. Vou não. Hã? A palavra de Deus diz que esses irmãos estavam em oração e em jejum todo o tempo. A palavra de Deus diz no versículo 1 que eles estimavam em grande honra os profetas e os mestres. Ou seja, era um povo que tinha um respeito pela autoridade da igreja. Era um povo que ouvia a pregação da palavra, que estimavam os seus líderes, que se aconselhavam com o pastor, que buscavam conselhos, que procuravam servir ao Senhor, e ao ouvir os conselhos, eles examinavam na palavra para ver se era assim mesmo, e eles cumpriam à risca o que a palavra de Deus determina. Agora os crentes de hoje buscam conselho com todo mundo. Com a avó, com o vô, com o tio, com o primo, com um amigo, com o vizinho, com um colega de trabalho. O pastor não. Ixi, buscar conselho com o pastor. O que eu já estou pensando em fazer é errado? Se eu pergunto para ele o que ele acha, ele vai falar, irmão, é pecado. Aí eu não vou poder fazer. A palavra de Deus diz que eles estimavam os servos do Senhor, versículo 1. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simão, chamado Niger, e Lúcio, e Manaém, que foram criados aos pés do tetrarca Herodes e Saulo. Um povo que amava o Senhor, um povo que amava a palavra de Deus, um povo que amava os servos do Senhor. E eles buscavam se envolver ou estarem cada vez mais sensíveis ao Espírito Santo. O que essa igreja queria era a direção de Deus. O que essa igreja queria era ouvir os conselhos do Senhor. O que essa igreja queria era examinar os conselhos de Deus e viver os conselhos do Senhor. Eles eram sensíveis à voz do Espírito Santo, no entanto que a palavra de Deus nos diz que eles jejuavam todos os dias. E o Espírito Santo tratava com eles aquilo que era para ser feito. Hoje nós não vamos ouvir a voz do Senhor dizendo assim, irmão Jânio, eu quero que você santifique a sua vida, porque eu quero usá-lo. Isso não vai acontecer mais não. Se acontecer na sua vida, procura um médico.
Você está doente? Está ouvindo coisa. E se você sonhar que Deus conversou com você em sonho, cuidado com o que você está comendo de noite. Está te fazendo mal. Tendo Deus outrora falado aos nossos pais pelos profetas, hoje Ele nos fala em Cristo, nas Escrituras. Não dá bola para sonho. Se tu estiver tendo visão, corre para o médico, tu está com problema. O que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte: através da palavra, Deus vai orientar você. O Espírito Santo vai te fazer lembrar tudo o que eu vos tenho ensinado. Então, quando nós buscamos a orientação do Senhor, quando nós buscamos a proximidade com Deus, o Espírito Santo de Deus traz de volta aos nossos corações coisas que nós já aprendemos na palavra, textos bíblicos que vão nos mostrar a maneira como nós devemos viver e no que nós devemos nos envolver. E tem uns crentes que até hoje é envolvido nessa área sentimental. Crente que gosta de ver coisa extraordinária, mágico. Não, Deus precisa fazer umas mágicas. Não, Deus não é mágico. Ele já ordenou, já está escrito, a igreja precisa somente parar, analisar o que ele disse e viver o que ele disse. Não há nada de lúdico na servidão ao Senhor. Não existe magia na servidão ao Senhor. E nós precisamos entender que hoje Deus ainda continua chamando homens de Deus para o seu trabalho. Eu não sei se Deus já desafiou o seu coração, mas se Ele já desafiou o seu coração, você sabe o que você precisa fazer. E se existe uma coisa que um servo de Deus que foi desafiado em seu coração não pode continuar fazendo em sua vida, é fugir de Deus. Porque mais cedo ou mais tarde, vai fechar a conta, passar a régua, e nós vamos prestar conta de tudo que a gente vive. A palavra do Senhor ainda continua nos dizendo nos textos sagrados que eles eram sensíveis ao Espírito Santo. Essa sensibilidade era acompanhada por obediência, porque o texto sagrado diz: olha, separa para mim Barnabé e Saulo. E eles foram lá e falaram: vem cá. Eles eram obedientes à vontade de Deus. Uma igreja que quer servir ao Senhor de maneira clara, ela é obediente à vontade de Deus. Ela está disposta a cumprir a vontade do Senhor em todo o tempo em sua vida. Me lembro que nesses 19 anos de ministério, servindo a Deus em Franca, diversas vezes Satanás atacou a doutrina da palavra de Deus. Diversas vezes. Foram ataques que iriam mudar por completo a obra da Igreja Batista Independente Macedônia em Franca. Satanás não estava brincando. Ele não estava se divertindo. Os ataques eram para a destruição do ministério. Os ataques eram para a destruição da obra do Senhor. Mas louvado seja Deus, existiam homens de Deus dentro daquela igreja que preservavam a palavra do Senhor. E no momento do ataque, no momento em que Satanás colocou à prova a convicção do coração do povo, os homens se levantaram e disseram: não, aqui não. Aqui nós vamos ficar com a Bíblia. Aconteça o que acontecer, nós vamos ficar com a Bíblia. Ah, mas vamos perder, pessoas vão embora. Não interessa, nós vamos ficar com a palavra. Hoje em dia, nós precisamos de crentes que amem a palavra. De crentes que não deixem seus sentimentos confundi-los em servir ao Senhor. De crentes que no momento de suas vidas em que precisam tomar decisões completamente contrárias aos seus sentimentos, às suas carnes, tomarem decisões corretas. Você já viu que existem doutrinas bíblicas que são ensinadas na igreja,
As pessoas se envolvem na obra do Senhor, as pessoas se envolvem nos cargos na igreja, e aí quando descobre que alguém está pisando fora da vontade do Senhor, não é que a igreja tem que fazer algo, aí a igreja vai, realiza aquele algo, coloca um irmão em disciplina, uma irmã em disciplina, está tudo bem. Tudo bem. Mas quando é alguém da minha casa, muda. Quando é o meu filho, quando é a minha filha, quando é a minha esposa, quando sou eu, muda o meu coração, muda o coração da minha família, porque eu estou dando ouvidos ao sentimento. Não deveria mudar. A mesma vara que corrige o Zé, corrige o Manuel. E não importa quem é o Zé e quem é o Manuel, Deus é o Pai. E Ele corrige a quem Ele ama. O povo de Deus precisa entender que nós estamos aqui para sermos obedientes à palavra de Deus, cumpridores da palavra de Deus, a qualquer preço e a qualquer custo. Que com Deus não se brinca, que com a obra de Deus não se brinca, que com o ministério não se brinca. Nós vimos desde o começo, na sexta-feira, que eles pregavam o evangelho do reino. Nós citamos ainda há pouco Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus. A obra de Deus é importante. É mais importante do que qualquer outra coisa em nossas vidas. Porque teve um preço alto. Teve um custo alto. A salvação de almas teve um preço caríssimo. Foi a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E Deus tem zelo por sua obra. E a igreja do Senhor Jesus precisa ter zelo pela obra. Em todo o tempo de sua existência. Em todos os momentos. Então não deixe jamais os seus sentimentos e a tua carne te confundir em ser obediente a Deus. Nunca deixe isso acontecer. Porque quando uma igreja brinca de sentir, ela não valoriza o reino. E quando ela não valoriza o reino, para Deus é muito simples. Aquilo que envergonha o seu reino torna-se inútil. Torna-se inútil. Romanos capítulo 11, nós falamos no início, do capítulo 1, nós falamos na primeira mensagem, na sexta-feira. Deus os abandonou os seus próprios sentimentos para viverem coisas perversas, porque eles se tornaram inúteis. Os seres humanos preferiram mais a criação do que o Criador. Preferiram mais viver os seus pecados do que a vontade de Deus. E a Bíblia diz que Deus os abandonou a um sentimento perverso, porque eles se tornaram inúteis. Uma igreja salva, lavada pelo sangue de Cristo Jesus, não pode se tornar inútil. Eu não estou falando dessas quatro paredes. Eu estou falando de mim e de você. Nós não podemos ser inúteis. Esse povo amava, esse povo estimava a obra do Senhor, eles eram sensíveis ao Espírito Santo, eles eram obedientes à palavra de Deus. Eles eram conduzidos de maneira racional e compreensiva. Veja o que diz o versículo 2 e o versículo 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo apartar a Paulo e a Barnabé e Saulo para uma obra que eu tenho chamado. E jejuando e orando e pondo a mão sobre eles, os despediram. Eles entendiam a vontade do Senhor. Eles não brincavam com a vontade de Deus. Se essa era a vontade de Deus, se essa era a decisão que a igreja tinha que tomar, eles tomavam. Agora veja bem, Deus não estava pedindo qualquer um.
E quando Deus pedir algo à Igreja Batista Independente e Pitangueiras, Deus não vai pedir qualquer coisa. Deus vai pedir o melhor que vocês têm. Deus pede o melhor que seus filhos têm. E o que Deus estava fazendo com a igreja em Antioquia, Ele estava pedindo o melhor. É só você estudar os textos sagrados e você vai ver quem se tornou Paulo, quem se tornou Barnabé. Deus pediu o melhor. Não era a sobra, não era o resto, era o melhor. Deus queria o melhor daquela igreja. Assim como Deus quer o melhor dessa igreja hoje. Ele não está pedindo as sobras. Irmão fulano falou que quer servir a Deus lá na África. Vixe, ele dá umas dor de cabeça aqui na igreja. Manda logo, manda logo. Pelo menos a gente fica livre. Vai dar dor de cabeça lá na África. Longe de nós. A igreja é responsável por aquilo que ela envia. A igreja é responsável pelas decisões que ela toma. E a igreja não deve ter medo de se decidir em dar o melhor, em fazer o melhor. Eles ofereceram o melhor que eles tinham. Aí mesmo em Atos capítulo 11, nós vemos exatamente isso. Naqueles dias, versículo 27 ao versículo 30, e naqueles dias desceram os profetas de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles, por nome Ágapo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. Isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. E que eles, com efeito, fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Esses irmãos se preocupavam com aquilo que estava acontecendo à sua volta. Eles ficaram sabendo das necessidades. E eles começaram a fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem. E eles começaram a aplicar para que todos os irmãos em Cristo pudessem ter tudo aquilo que é necessário. Você vê essa mesma atitude na igreja em Jerusalém. Assim que o evangelho foi pregado, que as almas foram salvas, que a igreja se encheu, a Bíblia diz que aquela igreja, ela se compadecia da necessidade uns dos outros. E eles começaram a vender tudo que tinham e repartiam de igual modo entre aqueles que haviam necessidade. Um povo que se preocupava com os irmãos. E aqui nós temos uma igreja que segue o exemplo da igreja em Jerusalém, que agora não está mais preocupada com si, mas agora ele está enviando ajuda àqueles que já deram o exemplo de ajudar. E o coração desses homens estava voltado para isso. Capítulo 13, versículos de 1 a 3. Capítulo 13, versículos de 1 a 3. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, nós viemos de lá. E mais uma vez, a igreja está oferecendo o seu melhor aos irmãos. Foram Barnabé e Saulo enviados. Mais uma vez, a igreja não está somente contribuindo, mas ela está enviando. Ela está enviando o seu melhor, ela está preocupada com o povo. O coração da igreja respirava missões, o coração da igreja respirava por almas que precisavam de Jesus Cristo, que precisavam do amor de Deus. Era uma igreja completamente devota ao trabalho de ver almas salvas, vidas transformadas.
O desejo do coração desses irmãos era que por toda parte as pessoas pudessem ouvir do amor do Senhor Jesus. Então não importava se Deus queria o melhor deles, eles iam enviar. Se Deus queria os melhores homens, eles enviavam os melhores homens. Se Deus queria as ofertas, eles enviariam as ofertas e de coração eles fariam. O desejo do coração daqueles irmãos era ver a obra ir adiante. Era ver o evangelho ser anunciado. De que maneira nós estamos respondendo à palavra de Deus? De que maneira nós estamos respondendo aos exemplos claros dentro das Escrituras? Será que verdadeiramente nós estamos, como nós vimos na sexta-feira à noite, nós estamos dispostos a ganhar almas, pregar o evangelho? Será que nós, na segunda noite, vimos, será que nós estamos dispostos a nos esforçar para termos uma grande colheita? E hoje de manhã, nós estamos seguindo o exemplo de igrejas que amaram ao Senhor sobre todas as coisas? Ou nós estamos perdidos em nossos pensamentos e sentimentos? Espera aí, pastor, as coisas estão complicadas. Nós estamos vindo de um período de pandemia e as coisas estão difíceis. Hoje à noite nós vamos ver quem era de verdade essa igreja em Antioquia. Não eram milionários, não eram ricos. O texto sagrado diz que eles tinham uma profunda pobreza. Pode imaginar essas palavras? Profundamente pobre. Você consegue imaginar isso? O que é ser profundamente pobre? Mas há uma coisa interessante que a Bíblia revela sobre a igreja de Antioquia. A Bíblia diz, eles deram alegremente. E o apóstolo diz assim, e deram mais do que a gente pensava que eles podiam dar. Eles deram com abundância. Abundância de generosidade. A igreja hoje não está muito diferente de um mundo capitalista. O povo de Deus dos nossos dias está pensando muito no seu conforto, mas pensa um pouco na obra do Senhor. E olha que Deus tem nos dado mais do que a gente pensa, não é? Eu me lembro, eu morei aqui por 3 anos, junto com os meus pais. Fui embora para São Paulo, para Franca novamente. E me lembro que voltamos aqui a alguns cultos. Eu me lembro que essa igreja, nesse terreninho aqui do lado, estava cheio de bicicleta. Eu vi algumas ali fora. Era cheio, pastor Misael, aqui fora de bicicleta. Cheio. Eu olhava e falava, o povo é animado, rapaz. Atravessa a cidade de bicicleta para vir na igreja. Eu saí ali fora, as últimas vezes que eu vim aqui, cada vez que eu venho aqui, as bicicletas diminuem. Interessante que a igreja continua crescendo, mas as bicicletas diminuem. Falei, poxa. Aí terminou o culto, eu vi a maior parte dos crentes entrando num carrinho, fechando a porta. Falei, a bicicleta, rapaz. Mudou, hein? Mudou. Como a bicicleta mudou, não é de 2 rodas para uma 4 rodas motorizada, com ar-condicionado. Mudou muito a bicicleta. Eu sei que Deus tem abençoado essa igreja de uma forma extraordinária. São bênçãos de Deus.
Deus quer abençoar seu povo. Ele tem bênçãos extraordinárias para derramar sobre a nossa vida. Mas eu também sei que passar de uma bicicleta de 2 rodinhas sem ar-condicionado para uma de 4 com ar-condicionado, isso quer dizer que essas coisas também melhoraram. Não é? E para a obra, melhorou? Melhorou para você. Mas e para a obra? Tem melhorado? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não sou aquele pastor que quer ver você andar de carro, de bicicleta de novo. Não é isso. O que eu estou querendo te dizer é que Deus tem dado muito mais do que a gente merece. E nós? O que temos feito por amor a Ele? É o nosso melhor? Ou a gente podia melhorar? Eu garanto que toda a igreja, inclusive a Igreja Batista Independente Macedônia em Franca, pode melhorar. Nós temos condições de melhorar. Nós podemos fazer melhor. Basta fazer. Cabeças curvadas e olhos fechados. Grandes exemplos nas Escrituras para seguirmos. Exemplos de homens e de igrejas que foram fiéis à vontade de Deus. Como igreja, nós precisamos atentar a essas coisas. Minha pergunta hoje de manhã é a seguinte: você tem feito o seu melhor? Tendo em vista o que Cristo tem feito por você, o que você tem feito tem sido o seu melhor? Ou você pode melhorar ainda mais? Se você pode melhorar, não perca tempo em fazer o seu melhor. Se existe uma coisa que você precisa entender, é que nunca vamos perder em fazer o nosso melhor. Muito pelo contrário, receberemos, como diz o texto sagrado, 100 vezes tanto o que fizemos. Em paz, irmãos, irmãs e mães, e no futuro, o porvir com Cristo. Nós temos feito o nosso melhor? Talvez você está aqui hoje de manhã e reconhece em sua vida que você pode fazer mais. Você pode se dedicar mais à obra de Deus, e você pode se dedicar mais em servir ao Senhor, e você pode contribuir mais para a obra missionária. Eu gostaria de desafiar o seu coração hoje de manhã a deixar o seu lugar, dobrar os seus joelhos aqui no altar e dizer: Senhor, eu quero fazer mais. Ajuda-me a fazer o meu melhor. Eu preciso do Senhor. Alguém? Bem rápido e nós vamos orar. O pastor Misael pode chegar, ele vai dirigir o apelo. Se a palavra de Deus tocou o seu coração de alguma forma, eu convido você, deixe o seu lugar, venha até o altar, dobre os seus joelhos e dê o seu melhor a esse Deus maravilhoso. Amém. Aqueles que querem nesse momento, deixar o seu lugar, vir até o altar, orar a Deus. Com certeza, Deus tem falado aos nossos corações nessa manhã, e que nós realmente venhamos atender ao chamado dele e realmente nos curvar à vontade do nosso Deus. Cantemos, irmãos. Faz-me ser um servo teu, manda-me, não sou
Senhor, ainda na Tua presença, nós, ó Pai, louvamos ao Senhor pela Tua palavra, Pai, que foi pregada aos nossos corações. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, realmente, que nós possamos servir ao Senhor, entregando, ó Pai, toda a nossa vida nas Tuas santas mãos. Ó Pai, como o hino que nós acabamos de cantar, inclusive nos diz, nós possamos servir ao Senhor, mesmo que isso nos custe muito alto, nós ainda assim, ó Pai, possamos servir ao Senhor. Nós possamos dar, ó Pai, o nosso melhor a Ti. Nós venhamos dar as primícias, ó Pai, da nossa vida nas Tuas santas mãos, em prol, ó Pai, do Teu reino, em prol da Tua obra, ó Pai, neste mundo aqui. São tantos ainda que carecem de ouvir do Evangelho de Cristo Jesus. Muitos que estão à nossa volta, muitos que estão nos campos distantes, onde nós nunca talvez vamos pisar a planta dos nossos pés. Mas, ó Pai, que o Senhor também nos ajude a até mesmo custear com as finanças aqueles, ó Pai, os quais o Senhor tem chamado para os campos mais distantes, e que ali, ó Pai, eles possam ouvir o Evangelho da graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também, ó Pai, não nos deixe esquecer também da nossa Jerusalém. Nós possamos servir ao Senhor incansavelmente em transmitir o recado do Senhor às pessoas que estão à nossa volta. Abençoa a Tua igreja, Pai, Batista, independente aqui de Pinheiras, todas ao Teu redor deste mundo. Nós nunca vamos esquecer aquilo que é o objetivo primário da igreja a qual o Senhor estabeleceu e deixou neste mundo, para cumprir com este fim mesmo, de evangelizar, falar do amor de Jesus com todas as pessoas deste mundo. Usa cada um de nós, ó Pai, dá-nos um amor tremendo para com as almas perdidas. Aumenta, ó Pai, também em nós o sentimento de compaixão para com eles, ó Pai. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve também no Senhor Jesus Cristo, em prol, ó Pai, dos perdidos.
e amém. Poder sentarmos?